Olá pessoal, em algumas aulas anteriores comentei para vocês a respeito de como formular um argumento, certo? Como formular um raciocínio e a expressão linguística, né, escrita ou oral, que a gente chama de argumento, né? Ou seja, o argumento é a expressão de um raciocínio. Pois bem, sobretudo na aula 1, eu peço que vocês, caso seja necessário, voltem lá na aula 1 e vejam a partir de 12 minutos e 40, certo? 12 minutos e 40 segundos na aula 1 eu falo, eu dou um exemplo lá, inclusive é semelhante a esse exemplo aqui, certo? De um tipo de argumento, no caso aqui um silogismo categórico. E na aula 3 também, né, a última aula, eu falei sobre a formalização de um argumento, ou seja, como transformar o argumento em símbolos, certo? De forma a tornar a argumentação mais clara, certo? Para evitar dubiedades, para evitar que a gente perca o significado das palavras, né, das proposições que a gente quer expressar, e assim tornar o argumento mais claro, certo? Que é aquela notação que eu falo na aula 3, certo? Através de símbolos. Bom, nessa aula aqui, bem curtinho, o que eu quero comentar é só o seguinte: nem sempre, na verdade, quase nunca, a gente encontra argumentos no dia a dia desse tipo aqui, né? Desses dois tipos. Estou dando dois exemplos de argumentos que a gente utiliza só para explicar como é que formula o argumento, ou seja, só para esclarecer mais do ponto de vista técnico, etc., né? Para deixar mais claro para fins didáticos, certo? Mas no dia a dia, nos livros, nas revistas, nos jornais, etc., conversando com as pessoas, a gente não encontra argumentos bonitinhos desse jeito aqui. Se P, então Q. Ora, aconteceu P. Então, logo, aconteceu Q. Esse tipo de argumento a gente coloca aqui só para explicar para vocês, certo? É só para uma questão didática. Esse aqui também, todo A é B, todo B é C, então todo A é C. No entanto, a forma, né, é a que a gente deve compreender, entender, né? É a forma que a gente deve, a forma, quando eu digo a forma como é construído esse ou esse, né? Esses dois exemplos, a forma como são construídos é que é necessário compreender. Por quê? Porque é a forma correta que, embora a gente não utilize assim, bonitinho, desse jeito aqui, bem explicado, mas é a forma correta de construir um argumento, certo? Por exemplo, se eu digo, digamos que aqui, P, eu quero dizer o seguinte, está chovendo, né? Eu transformo a proposição está chovendo em P. E Q significa o chão está molhado, certo? E aí eu formulo o seguinte argumento, o seguinte raciocínio. Se chover, o chão está molhado, estará molhado, né? Se P, então Q. Ora, ocorreu P, ou seja, ocorreu que chove, que está chovendo. Então, se ocorreu isso e o meu condicional dizia que se ocorrer P, ocorrerá Q, e ocorreu P, então ocorre Q também, certo? Aqui você pode pensar a mesma coisa, substituir o A, o B e o C por qualquer termo, certo? Todo piauiense é brasileiro, todo brasileiro é latino-americano, logo todo piauiense é latino-americano, né? Porém, o que ocorre? No dia a dia, a maioria dos argumentos, eles não vêm de forma clara. E aqui eu quero citar alguns exemplos para que vocês possam compreender que é preciso a gente saber distinguir premissas de uma conclusão, certo? Ou seja, é preciso a gente saber reconhecer um argumento. E para reconhecer um argumento, você deve reconhecer o que é uma premissa, o que é uma conclusão. Nesses exemplos aqui, premissa 1, premissa 2, conclusão. Premissa 1, premissa 2, conclusão. Só que aqui está nesse formato bonitinho que a gente não encontra no dia a dia.
Por exemplo, dar alguns exemplos aqui, vou ler alguns exemplos para vocês. Tem a seguinte frase, né? Foi assinalado que, embora os ciclos de negócio não sejam períodos, são adequadamente descritos pelo termo ciclos e, portanto, são suscetíveis de medição. Veja que é uma frase e é um argumento, na verdade, várias frases, né? Isso aqui é um argumento, só que ele não está assim, né, nesse formato. Ele está dito de uma forma coloquial. Vou ler novamente. Foi assinalado que, embora os ciclos de negócio não sejam períodos, são adequadamente descritos pelo termo ciclos e, portanto, são suscetíveis de medição. Na maioria das vezes, um argumento, a gente pode encontrar a conclusão porque ela vem depois de uma conjunção conclusiva. Logo, portanto, então. Né? Por exemplo, nesse aqui, o que a gente tem? A premissa dele é: os ciclos de negócio são adequadamente descritos pelo termo ciclos. Conclusão: os ciclos de negócio são suscetíveis de medição. Ou seja, eu parto da ideia de que os ciclos de negócio são adequadamente descritos pelo termo ciclos e chego à conclusão de que os ciclos de negócio são suscetíveis de medição. Um outro exemplo aqui é da química. Né? A água tem um calor latente superior ao do ar. Mais calorias são necessárias para aquecer uma determinada quantidade de água do que para aquecer um igual montante de ar. Assim, vejam a conjunção conclusiva, a temperatura do mar determina, de um modo geral, a temperatura do ar acima dele. Notem novamente que é um argumento, é um argumento que não está nesse formato aqui. Quer dizer, ele está nesse formato, mas ele não está escrito desse jeito. Mas ele tem essa forma. Premissas, conclusão. Premissas, conclusão. Certo? É sempre essa forma, premissa, conclusão. O que ocorre é que no dia a dia, na linguagem cotidiana, eu posso colocar uma conclusão antes da premissa. Certo? Eu posso dizer uma conclusão e depois dizer por que eu cheguei àquela conclusão. Certo? Eu posso colocar no meio das premissas, enfim. A linguagem, ela cria esses labirintos, certo? Por isso que o estudo da lógica é importante, porque ajuda a separar os termos, separar as proposições, separar premissas de conclusão. Por exemplo, nesse da água, o que a gente tem? A gente tem a seguinte premissa: a água tem um calor latente superior ao do ar, né? Ou seja, mais calorias são necessárias para aquecer uma determinada quantidade de água do que para aquecer um igual montante de ar. E a conclusão é que a temperatura do mar determina a temperatura do ar acima dele, certo? Bom, esses são dois exemplos de frases que a gente diz assim, né? Se eu disser assim, por exemplo, Maradona foi o maior jogador de todos os tempos, porque ele fez coisas que Pelé não faria. Ele fez gols e lances e dribles que Pelé não faria. Se eu digo isso, a conclusão eu falei antes da premissa, certo? Se eu fosse formalizar dessa maneira aqui, eu diria: se Maradona conseguiu fazer lances melhores do que Pelé, então ele foi o melhor jogador do mundo. Ele fez lances que Pelé não faria. Portanto, ele é o melhor jogador do mundo. Esse é um exemplo. Não quero entrar em rixas e disputas futebolísticas. Mas é só para esclarecer que um argumento, ele tem essas formas. No entanto, na linguagem cotidiana, eles não vêm ditos dessa maneira, nem escritos dessa maneira. Certo? Até a próxima.